Cuidado com as pegadinhas nas renegociações de dívida. Você já tinha se atentado a isso? Que às vezes as renegociações não são bem uma renegociação de dívidas, e sim mais uma dívida que você vai ter, né? Então, eu sou Jaime Cristófori e nós estamos semanalmente nesse canal aqui, passando as experiências, as situações que a gente tem vivenciado acerca de dívidas, pagamento de dívidas, finanças pessoais, família, e já te convido, né? Se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha aí, deixa o seu comentário aí o que você achou do vídeo, que se você concorda ou não concorda também é importante, e compartilhe com mais pessoas que de repente estejam precisando. Fique até o final que eu vou passar para você aqui alguns detalhes que eu aprendi nesse processo de sair das dívidas, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou compartilhar aqui até meio rusticamente, tá? Quem nos acompanha sabe que a gente faz tudo de casa pelo celular, e eu vou compartilhar uma tela de computador através de filmagem do celular. De repente não vai ficar uma qualidade muito boa, mas é para apresentar, e aqui a gente faz com os recursos que a gente tem de forma simples, prática. Vamos lá. Então, qual é o cuidado que você deve ter, né, em relação à renegociação de dívidas? Primeiro são com os juros abusivos, né? E o que seriam os juros abusivos, né? São juros que estão sendo cobrados acima do que o Banco Central estipula, tá? E segundo o Código de Defesa do Consumidor, né, ele considera que juro abusivo é qualquer taxa que ultrapasse o dobro da média que o mercado está aplicando naquela linha de crédito. Então, e aí que vem, né, o X da questão, né? Como é que você vai saber se o juro é abusivo ou não é abusivo, né? Então, claro, existem formas também, mas nós, como leigos, sempre é mais difícil a gente poder identificar isso, tá? Então, uma forma de saber, tá, é você buscar, né, junto ao Banco Central, esses índices, essas informações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá, o link para você acessar. O Banco Central tem as planilhas lá, onde ele informa por linha de crédito quais são os juros cobrados pelas instituições financeiras. Então é bem fácil para você poder fazer um comparativo. Mas para te ajudar, tá bom? Para te ajudar, eu fiz um levantamento, os praticados pelas principais linhas de crédito dos 30 principais bancos, e eu quero compartilhar isso com você aqui, tá? Agora eu vou para a tela do computador e vou te mostrar a tabela no levantamento que eu fiz agora, nesse mês de junho de 2023, a média de juros praticadas pelo mercado. Então você já começa a ter uma noção. E depois nós vamos fazer um comparativo, aí por isso que é importante você ficar até o final, de tipos de renegociação que são feitas, que a princípio elas parecem serem saudáveis, serem interessantes, mas que no final tem uma pegadinha muito grande e que você, no mínimo, vai pagar 2 vezes mais do que devia pagar, tá bom? Então vou para a tela do computador aqui para compartilhar contigo esses quadros, essas informações aí. Bem, como eu falei para você, então eu ia compartilhar contigo um quadro aqui com as informações de juros que são cobrados em média do mercado, né, pelos 30 principais bancos hoje no mercado. Em relação ao link que eu comentei antes, olha aqui, ó, está aqui, ó, o link que eu comentei, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, você pode só ir lá, clicar lá, você vai conseguir acessar essas taxas aqui, tá bom? Vamos lá então, aqui, por modalidade de crédito, tá bom? Olha só, então o que eu elenquei aqui, as principais, né? As principais que a gente usa no dia a dia. Cheque especial, tá? Cheque especial, crédito rotativo, parcelamento do cartão de crédito, né? Crédito pessoal, empréstimo com garantia de veículo, empréstimo consignado, né? Através de privado, público e outros empréstimos que são feitos. Olha só a taxa média praticada no mercado. Por exemplo, o cheque especial. A taxa média no mercado hoje
ela está em 7,24% ao mês. Só que parece baixo, que não é baixo, né? Olha o ano quanto que ela vai dar, 131,36. Se você pegar aqui, por exemplo, ficar se devendo R$100, é uma conta grosseira aqui, tá? R$100 com uma taxa de juros de 7,24%, eu já posso fazer aqui para você ver o quanto que ele vai dar esses R$100 em um ano, tá? Então, olha só, vamos fazer aqui, já na HP aqui, já fizemos o cálculo aqui, né? Porque eu lembrei agora desse cálculo para ver quanto que vai dar aqui. Olha só, se você pegar R$100, ou seja, tu ficar devendo R$100 no cheque especial, em um ano, esse valor, uma taxa de juro médio do mercado a 7,24%, você vai estar devendo R$231. Mais do que dobrou, né? E assim vai. Então aí você imagina, olha aqui, o crédito rotativo do cartão, que a média do mercado é 10,86%. Parcelamento do cartão de crédito, a média do mercado está em 6,39% ao mês. Crédito pessoal, em média está 2,25% ao mês. Empréstimo com garantia de veículo, em média está 1,75% ao mês. Empréstimo consignado, 2,22% ao mês. Tá? Empréstimo consignado público, a média no mercado está 1,77% ao mês. Outros empréstimos, 1,96% ao mês. Nessa porcentagem aqui já estão inclusas as operações, os encargos da operação. Mas olha só o ano quanto que vai ficar. Aqui o do rotativo do cartão, que é o maior problema hoje, né? O rotativo do cartão, ele vai estar em 244,59% a 10,86%. Mas aqui eu estou falando uma média onde a gente pode, se vocês forem acessar o link lá do Banco Central, vocês vão ver que nós temos taxas do rotativo do cartão, né, com 6% ao ano, mas nós temos também com 20%, então isso aqui é uma média, tá? Por isso que é importante, antes de vocês fazerem uma busca de crédito ou uma renegociação, ver o que o mercado realmente está cobrando, porque senão, de repente, esteja cobrando de você uma taxa abusiva, né? Então, e aí, não é interessante você pagar por uma taxa abusiva, tá? Isso aqui são dados aqui que eu levantei do Banco Central. E aí, já continuando aqui, para você poder visualizar aqui, ó, qual que é a taxa de juro permitida por lei? Aí nós temos dois tipos de juros. O juro remuneratório, que é o que é? Você vai pagar uma recompensa por estar pegando esse dinheiro emprestado, então uma recompensa pela transação, né? E ele é calculado com base na taxa de juros que você acordar. E então, quando você vai pegar um empréstimo, ao invés de repente você fechar com o primeiro, avalie se você no mercado não tem taxas de juros menores aqui, ó, né? Que é aquilo que você acordar que você vai pagar, né? Então, que também deve ser seguida a média do Banco Central, mas às vezes é extrapolada, né? Então é cobrado a mais. Uma outra situação, por exemplo, juros de mora, o que é? Os juros de mora é quando você atrasa. Por exemplo, você fez um empréstimo no banco. Legalmente, ele pode estar te cobrando aqui uma dessas taxas aqui, por exemplo, 2,22%. Mas você atrasou. Então, ou seja, ele pode aplicar um juro de mora que é limitado a 1%. A lei diz que é 1%. E por que ele vai ter que cobrar 5%, 6%? Entendeu? E é o que a maioria das vezes as operadoras fazem. Vão ter que cobrar um juro muito maior do que 1%, que a lei diz que se você atrasar é 1%. Tá? E tem mais uma situação, multa por atraso. Esse 1% é ao mês, tá? Agora, a multa por atraso, ela pode ser cobrada. Sim, pode ser cobrada. Tu atrasou a parcela, ela pode ser cobrada uma única vez, né? Sendo estipulado ao máximo 2%. Então, ou seja, você atrasou uma parcela de R$100, aplica a multa de 2%, vai para 102, mais 1% de juro, vai para 103. No próximo mês, tá? Continue em atraso da parcela. Vai aplicar novamente a multa de 2%? Não. Aplica uma vez só, mas o juro de 1% sim, por atraso.
Só que o que acontece? No momento que nós atrasamos alguma parcela, aplica-se a multa de 2% ou mais, dependendo com o que você paga, e mais juros que vão entre 3% e 5%, que é impagável, né? Nesse sentido. Então é isso que a gente tem que cuidar muito, tá bom? Então, ou seja, quando a gente vai renegociar uma dívida, eu estou deixando aqui destacado e na tela para que você possa visualizar e entender melhor. Tem que saber qual é o valor original da dívida. Você está devendo hoje 10 mil reais, mas é quanto que você devia lá no início? 1.000 reais? 2 mil? Qual é a data da origem da dívida? Para você poder fazer o cálculo certo, poder fazer uma avaliação bem certa disso aqui. Ah, mas eu não sei fazer esse tipo de cálculo. Procurem um advogado, procurem um professor de finanças, alguma pessoa que entende um pouquinho de cálculo financeiro, né, que tem um HP e ele pode calcular isso para você. Qual o valor da dívida atualmente? Isso quem vai ter que passar é o credor, é a financeira, o banco, né, que vai dizer qual é o valor que está hoje a dívida. Identifica qual que é o juro que está sendo cobrado. Tá? Se está dentro do valor, para saber se está dentro do valor de mercado ou não, se está extrapolando, né? Qual é o juro que o Banco Central indica? Qual que é o juro médio que o banco vai te indicar? Isso que eu comentei aqui. Então, está dentro dessa faixa aqui de valor do juro do médio? Não, não está. Então, você já vai estar sabendo disso, tá bom? E qual o desconto? Qual é o desconto que eles estão dando? Porque, por vezes, o desconto que está dando é menor ou maior que a taxa base do mercado. O desconto que está dando fica acima ainda do que a taxa da base do mercado. Então, não há nenhuma renegociação. Tá? Então, é importante você se ater a esses detalhes aqui para que você não caia nas pegadinhas de uma renegociação. E aí agora eu quero compartilhar contigo um caso prático, tá? E aí é importante você ficar e ver o exemplo que eu vou mostrar para você agora aqui, também na tela do computador em detalhes, tá bom? Olha essa simulação que eu fiz para você aqui, ó, para você poder ter uma ideia de como que é os valores, tá? Pode ser que aquilo que eu comentei, fazendo no celular, estou filmando uma tela, é meio rústico mesmo, mas o que importa é o conteúdo. Por exemplo, você devia uma dívida de 2 mil, tá? Isso em 1/6, tá aqui, ó, 1/6/2021. Você devia um valor de 2 mil. Levando para a data de hoje aqui, ó, né? Levando para a data de hoje aqui, seriam 24 meses, né? Daria 24 meses, 1/6/21, 22, 23, 24 meses. Essa taxa de juro, hoje, a gente fez aqui a simulação aqui, tá? É um exemplo de renegociação de cartão de crédito no rotativo, tá? No rotativo. Vou mostrar aqui em cima, exemplo de renegociação, cartão de crédito no rotativo, tá bom? O juro médio da instituição aqui é um caso, tá? Vou pontuar para você aqui, essa coluna aqui da esquerda é o que seria um caso real. Essa aqui é baseada à direita em um caso onde a gente fosse se ater ao mercado e o que é possível fazer. Então você vai perceber aqui. Por exemplo, a instituição financeira vai aplicar uma taxa de juros de 14,96. Vocês lembram que antes eu olhei na outra tabela lá e depois você pode olhar na outra tabela, que deixa eu ver se eu mostro aqui para você, de repente aqui. Nessa tabela aqui, a média do mercado para o cartão de crédito rotativo aqui, ó, 10,86 aqui, ó, 10,86. Então, mas a maioria dos operadores de cartões de crédito cobram mais do que isso, mais de 14, 15, 20% no rotativo. Ou seja, ao ano dá 432%. Por isso que há poucos dias saiu uma notícia, inclusive falando que o juro do crédito rotativo do cartão de crédito chegou aos maiores índices nesses últimos meses, na média de 430%, e bate aqui com o levantamento que eu fiz, 430% ao ano. Então, se você devia 2 mil, olha só, se você devia 2 mil aqui, lá em 2021, no rotativo, hoje essa dívida, aplicando-se 14,96, estaria em R$ 56.774,34.
É pagável uma dívida dessas? Não é pagável mais. Não é pagável se tu for olhar aqui, né? Ah, mas aí você foi lá e renegociou com o operador de cartão de crédito. Um exemplo. E eles te propuseram um desconto de 60%. Então, de 50 mil, de 56 mil, se eles te propuseram um desconto de 60%, vai ficar em 22.709. Veja só. Mesmo assim, com desconto de 60%, que é normalmente o que eles oferecem, ficou em 22.709. Só que, olha só, se nós pegar e aplicar o que o mercado está cobrando, em vez de 14,96, 10,86, né? Nos 2.000, um juro da média do mercado ficaria em 23.748 em vez de 56. Olha só a pegadinha aqui, então. O que fala? Olha só. Aí você diz, pô, mas renegociei e caiu para 22, né? Só que os 22 é praticamente os 23 mil que daria a média do mercado com um juro que seria 10,86. Então, praticamente, tu vai fazer um parcelamento desses 22 mil, tu praticamente não tem renegociação de dívida, você está pagando acima da média do mercado, né? Renegociando praticamente dentro do valor da média do mercado, o que eles te propuseram. Então, não houve renegociação praticamente. Né? Se fosse aplicar os 10,86 que é a média do mercado, daria 23 mil. Eles deram 60%. Só que tu vai batalhar para chegar aos 80%, 90% de desconto. Mas vamos supor, na pior das hipóteses, que tu chegue aos 80% de desconto, tu parte de uma renegociação de uma dívida de 2 mil para 4.709. Olha só, aplicando 80% sobre os 23 mil, que é o juro médio de mercado, fica em 4.749. Então, olha a diferença entre você renegociar os mesmos 2 mil por 22.709 ou por 4.749. Não dá uma diferença grande? Né? Essa dívida é possível pagar? É possível pagar. Vamos aplicar agora. O governo veio aí com o Desenrola Brasil, tá? E aí, de repente, é importante você, se você está com ideia de... Eu tenho, inclusive, um vídeo onde falo sobre o Desenrola Brasil aí, mas se você está com ideia de renegociar, aplicar a taxa de 1,99% ao mês, que é a taxa proposta pelo governo. Se você fizer esse valor de 22 mil em 60 parcelas, ficaria 60 parcelas de 795. Você está vendo aqui, vamos arredondar no número, 6 vezes 8, 48 mil. Você está praticamente mais do que dobrou o que você vai pagar aqui em 60 meses. Ou 30 parcelas de 1.012. Só que vamos levar a nossa realidade. O que devia ser? O correto? Como devia ser o parcelamento? 4.749, aplicando uma taxa de 1,99% ao mês. Quanto que ficaria? 60 parcelas de 136. Aí sim, aí é uma renegociação correta. Aí é uma renegociação, se tu fizer aqui em 30 parcelas de 211, né? Então, mesmo essa taxa de 1,99, eu acho que está um pouquinho acima do mercado ainda, né? Que nós falamos aí, se você for olhar as taxas base para um juro seria de 1%, né? Então, olha só, 136. Não é muito mais fácil você pagar 136 do que 795? Outra, se você vai fazer essa negociação aqui e não vai conseguir pagar, você não conseguiu pagar 2 mil, você não vai conseguir pagar a parcela de 795. Agora, parcela de 136, parcela de 211, você vai conseguir pagar, tá bom? Assista aqui de novo qualquer coisa se você ficou em dúvida, tá? E espero que eu possa te ajudado, te alertado para que você não caia nas armadilhas, nas pegadinhas de renegociações de dívida. Se você gostou dessas dicas aí, para não cair nas pegadinhas, na renegociação de dívida aí, tá? Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, dê um joinha, tá? E a gente espero que você tenha gostado e que possa ter te ajudado a repensar nas renegociações aí, tá bom? Dá um joinha aí, compartilhe, nós precisamos que chegue a mais pessoas. Comente se você fez alguma renegociação, comente como você fez também, que de repente vai ser uma dica para outra pessoa também que esteja precisando de ajuda, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.